Ô, pessoal, olha só, deixa eu, antes de começar a matéria de hoje, fazer um pequeno comentário aí, porque certamente vocês já instalaram o SQL Server no computador de vocês, para poder fazer a matéria. Não, é culpa da internet. Mas enfim, eu vou deixar aqui só para vocês configurarem ele. Olha só, quando você instala o SQL Server, você tem algumas... Vamos dizer assim, você, ao instalar o SQL Server, você tem... ele é instalado sem liberar para você o acesso a ele, tá? Então, deixa eu só abrir o programa aqui, peraí. Então, quando você instala o SQL Server, ele vem configurado para não permitir que você acesse ele, tá? Então, você só consegue entrar no SQL Server via esse Management Studio. Então, para o que a gente estava fazendo até o momento, ele fica tranquilo, né? Porque você abre o Management Studio, conecta no SQL Server e está tudo certo. Só que quando você vai fazer com que o teu programa acesse o SQL Server, ele não está liberado para acesso, tá? Ele vem com as portas fechadas, então você não consegue acessar ele. E aí, o que você tem que fazer? Tá vendo aqui, ó, esse SQL Server Configuration Manager? Esse é um programa do SQL Server, né? Vem instalado nele. E aí você tem que, dentro desse programa, habilitar o SQL Server para que ele aceite conexões TCP. E a partir daí, ao aceitar as conexões TCP, ele libera o acesso de qualquer programa a ele. Tá certo? Então esse programa, o que a gente está desenvolvendo em sala de aula, ele vai fazer uma conexão no SQL Server, uma conexão via TCP. Então se o TCP não estiver habilitado, ele não vai conseguir fazer. Então, ó, abriu o SQL Server Configuration Manager, você tem aqui, ó, configuração de rede do SQL Server, tá vendo? Então, ao abrir, ele vem protocolos para... Esse MS SQL Server é o nome da minha instância. Então, protocolos para MS SQL Server. Esse nome aqui pode ser diferente no computador de vocês, tá? Mas é ali que você vai. E aqui a gente tem, olha, alguns protocolos que você pode utilizar para acessar. Nós estamos utilizando o TCP e IP, essa dupla de protocolos, né? Então, ao dar um duplo clique nele aqui, você abre essa janela. Primeiro que aqui, né, no habilitado tem que estar assim, tá? Tranquilo? Mas só o sim aqui não garante que não vai ser o suficiente para que o SQL Server aceite conexões. Então você vai ter que vir aqui em endereços IP, tá? E aí, tá vendo esse IP1, IP10, IP11, cada cara desse aqui é uma interface de rede que você tem. Eu não tenho todas essas placas de rede, né, mas eu tenho algumas placas de rede são virtuais, enfim. Mas isso não vai importar pra gente. Oi? Isso. Cada um desses, o que você vai fazer? No habilitado, você vai colocar sim. E aqui em porta TCP, você vai colocar o número 1433, que é a porta padrão do SQL Server. Tá? Então vai fazer isso para todas as placas de rede. Tá? Todas. E lá no final, né, o IP all, você vai deixar só a porta 1433 lá marcada. Tá? Tem que fazer isso, senão ele não vai aceitar
que o teu programa conecte no SQL Server. Tá joia? E aí, outro ponto importante, quando você fizer essa modificação, né, você vai clicar no aplicar, vai dar um OK, e ele vai reclamar com você que é o seguinte: essas configurações só vão entrar em vigor quando você der um restart no servidor. Então, esse restart no servidor, ele pode significar você reiniciar seu computador, ou você desligar o computador, quando ligar de novo o servidor vai estar reiniciado, tal. Ou você pode vir aqui, ó, em serviços do SQL Server e clicar aqui, ó, com o botão direito no SQL Server, né, que é a instância do banco. Você dá um clique com o botão direito e mandar reiniciar. Tá o quê? Tá o quê? Então o seu SQL Server não está rodando. Ele está dando erro aqui. Não, está simplesmente com erro. Então tem que, infelizmente, tem que remover dessa máquina e instalar de novo. Tenta reiniciar o computador e ver se vai dar o mesmo problema. Galera, algumas vezes é possível também que o seu SQL Server ele dê algum pau na hora de iniciar o computador. Então, qual é o efeito que isso vai ter para você? Quando você for tentar conectar ou for tentar utilizar o SQL Server, você vai ver que você não tem acesso a ele. Então, é aqui nesse SQL Server Configuration Manager que você resolve isso. Por quê? Porque quando ele der algum problema, esse serviço aqui vai estar parado. Tá? Ele não conseguiu iniciar com o Windows. Então você vem aqui, botão direito nele e manda ele iniciar. Tá? Você só consegue conexão, só consegue utilizar o SQL Server se esse cara aqui, olha, tiver em execução. Tá? O caso ali da Karina. Quando aqui aparece uma mensagem só que está com erro, não aparece nenhum desses itens, né? Só aparece um xizinho e está dizendo que está com erro. O seu SQL Server teve problema, está mal instalado, aconteceu alguma coisa e pode ser N coisas. Então, o melhor procedimento a se fazer é remover ele e tentar instalar de novo, tá? Mas é aqui também que você resolve esse problema. Tranquilo? Infelizmente, quando ele está com erro aqui, a gente não tem muito o que fazer, né? Porque ele não dá mais informações sobre esse erro. Deixa eu ver. Então, vamos começar a matéria de hoje, que vai ser a seguinte. Nós vamos lá no view do nosso projeto e vamos começar a criar uma interface só para a gente acessar os métodos aqui do obstáculo, tá? Então, ó, eu vou dentro do view, eu vou vou clicar com o botão direito, vou escolher a opção Add, e aí eu vou escolher dentro do Add um Web Form, tá? Esse Web Form vai ser uma página web com extensão ASP.X, tá? E ela tem um formulário dentro dela, então eu vou poder criar campos e tudo mais para eu trabalhar com as informações que eu quero mandar ou recuperar do banco de dados. Então eu vou chamar de FRM obstáculo e vou dar um OK. Beleza. Lembrando que, olha, eu vejo aqui, olha, que aquele objeto que eu escolhi,
ele gerou para mim aqui, ó, um formulário, tá vendo? Tá tudo entre a tag form e /form, beleza? Eu consigo trabalhar ele aqui, olha, na área de source, que eu vejo o código fonte. Eu consigo fazer um split, que eu vou eu vou conseguir visualizar metade da tela na área de design, tá? E a outra metade na área de código fonte. Então tudo que eu for adicionando aqui, olha, eu consigo visualizar no código fonte o que está acontecendo, tá joia? E eu posso trabalhar com ele na área de design, que eu só vejo a página e eu vou trabalhando com ela aqui, tá certo? Tranquilo? No nosso caso, a gente vai adicionar, nós vamos abrir aqui uma toolbox e o objetivo nosso é simplesmente fazer um cadastro lá de obstáculos, só para a gente poder chamar os métodos de obstáculo que a gente criou na camada de DAO, tá joia? Então, ó, eu vou... Como é que você abriu a toolbox? Bom, ela estava fechada aqui, ó. Eu só vim aqui, abri aqui, ó, e fixei o pino. Agora, se você não estiver vendo, então, ó, View Toolbox. Bem, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um SP Help aqui em obstáculo, tá vendo? Quando eu dou um SP Help, ele mostra para mim, ó, tudo que tem na tabela. Então, ó, eu tenho nome, caminho e número de tiros, tá certo? Então, eu vou trabalhar com esses campos aqui. Aí eu vejo aqui, olha, que eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4 campos. Então eu vou criar um formulário bem simples para trabalhar com esses campos. Aqui do lado eu acesso as propriedades de cada objeto. Então eu vou de cara, eu vou dar um ID, um nome para esse objeto, lembrando que cada nome, ó, vai ter um prefixo, tá? Então as labels eu vou dar o prefixo de LBL, tá? Eu também vou colocar um texto aqui, ó, um text, que é o que vai aparecer para o usuário. Gente, aqui, ó, as caixas de texto, o prefixo vai ser TXT, tá? Então a gente vai repetir o mesmo nome na caixa de texto, só que com o prefixo TXT. E os botões vai ser CMD. O que acontece? Se a gente der play no projeto, como nós criamos o projeto a partir de uma solution que não estava vazia, ele vai iniciar uma página qualquer,
né, dentro do view. Por que eu sei que é dentro do view? Porque ele está em negrito, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui ó, o meu FRM obstáculo, vou dar um clique com o botão direito nele e vou escolher a opção Set as Start Page. Para quê? Para que quando eu mande iniciar, essa página aqui, ela seja a minha página inicial. Tá? Então, ó, Set as Start Page. Beleza? Aí agora, essa página aqui, olha, ela passou a ser minha página inicial. Então, se eu der um play no projeto, vai ter que iniciar por ela. Eu vou mostrar a solução para vocês. Fale comigo. Pô, cara, eu vou ter que dar uma corridinha a mais hoje, porque a batata engorda, né? E eu tenho que manter essa forma minha. Porque eu já estava... Quinta-feira vai ter o canal lá, próximo lá, a gente vai acertar batata. Já? Sacanagem, sacanagem. Olha só. Galera, olha a situação. Olha a situação, como é que o problema foi resolvido. Dentro do view, tá? O que vocês vão fazer? Tá vendo essa pasta aqui, ó? App Start. Tranquilo? Vocês vão clicar com o botão direito nela, adicionar uma classe. Beleza? Aí, dentro da classe, vocês vão vir aqui em Web. Aí vocês vão procurar aqui, ó, Own Startup Class. Aí o nome vai aparecer como Startup 1. Você apaga o 1 e cria. Dá um add. Quando você deu add, ele vai criar essa classe aqui, ó. Não precisa programar, não precisa fazer nada. Filho da puta. Ele sabe separado aí. Qual que é o nome que você tinha colocado? Só startup? Só startup. Você apagou um umzinho ali? Eu apaguei um e acabou. E foi de cara. Foi? Funcionou aí? Tá carregando aqui, vamos ver. Não deu erro até agora? Não tá de sacanagem? Não, meu deu erro. O seu deu erro? O que deu erro? Tá conflitando o startup do outro. Ah, não, mas aí você apaga os outros. Apaga os outros. Mas é só isso aí. O que? O startup? Então, isso começou a aparecer depois que eu atualizei o Visual Studio. Então, O meu não foi. você tinha apagado os startups de antes? Não, foi apagado. Apaga eles. Eu acho que o Sagaz tem que trazer a batata do professor. Não, você tá batata com ele mesmo. Sacanagem. Também, né? O carro é que o cara não sabe. O cara não tá indo. O de cima também, né? Bom, agora, né? Pronto, enviei. Foi? Foi? Foi. Beleza. Então, olha lá. Olha só. Vamos fazer o que der para hoje, né? Então, aqui, olha só. Como eu já coloquei como startup page, o que a gente vai fazer? Esse código aqui, ele vai ser usado só posteriormente para a gente poder gerar, para a gente poder montar os SQL para alterar, para excluir um obstáculo e tudo mais. Então, como é que a coisa funciona aqui? Vejam que quando
quando eu criei a classe, né, o AspX lá, FRM obstáculo, tá vendo que tem essa setinha aqui? Você pode clicar nela e ela vai abrir esses dois caras aqui, ó. Esse cara aqui é o importante pra gente, tá vendo? Que é o aspx.cs. Esse arquivo que é criado, ele é uma partial class. O que significa isso? É uma classe que conversa com a sua, com o seu AspX, tá? Então, essa classe aqui é ela que conversa com o seu AspX, tá certo? Então, dentro do AspX, se você der um F7, você entra na partial class, tá vendo? Ó, tô aqui, apertei F7, entrei na partial class, tá certo? Essa partial class é uma classe que ela é orientada a evento. Então, os eventos, eles acontecem na tela e eles disparam os métodos que estão dentro dessa partial class. Então, logo de cara, quando você entra na partial class, você tem o evento de page load. Esse evento já está programado. O que é o page load? Assim que a página ela é instanciada, né? Ela carrega no browser do usuário. Então, assim que carregou no browser do usuário, o que está nesse evento page load é executado. Então, por exemplo, olha, ó, txt nome ponto ai, caramba, ponto focus. Então, ó, eu acabei de colocar o foco no campo txt nome. Então, se eu der um play agora, o que vai acontecer? Acabou o page load, ele vai e coloca o foco lá no campo txt nome. Tá carregando aqui, ó. Tá vendo? E ó, o foco já tá lá. Tá joia? Então, à medida que a gente for trabalhando as coisas aqui, nós vamos ter que criar os eventos lá na partial class para que esses eventos aconteçam. Então, por exemplo, se eu der um duplo clique aqui no botão novo, o que ele vai fazer? Ele vai criar um evento de clique para o botão novo lá na partial class. Tá certo? Então, lá, ó, deu um duplo clique. Olha lá, ele criou esse evento chamado cmd novo underline click. Então, ele criou o evento lá na partial class. E é assim que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, o novo, o que eu vou fazer? Eu vou limpar os campos e vou posicionar no nome, para o cara já poder dar o nome lá do obstáculo. Você me faz lembrar tanto de Java. Por aí. Então, olha lá. Txt código ponto text recebe vazio. Então, olha só. O que eu estou fazendo ali? Quando eu clicar em novo, tudo que tiver preenchido no formulário vai ficar limpo. Ó. Tá vendo? Quando eu e o foco vai para nome, ó. Novo. Tudo fica limpo e o foco foi para novo, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A partial class, ela vai servir para eu colocar os eventos do que eu quero que aconteça, assim, o tipo de estímulo que o usuário está dando naquela tela para a partial class, para ela chamar as outras classes. Então, vamos pensar no seguinte, quando eu for cadastrar um obstáculo, então, ó, vou lá no cadastrar. O que eu vou precisar fazer? Primeiro, que o meu cadastro, ele vai
ter que contar com o seguinte. Ó, eu vou ter que usar o bangbang.dow.model e vou ter que usar o bangbang.dow.controller, tá? Então eu preciso que esses dois caras estejam visíveis dentro da minha tela, tá joia? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que criar um objeto que vai ser o quê? Um obstáculo, para eu mandar esse obstáculo ser cadastrado no meu banco de dados. Então eu vou pegar aqui, ó, então o que eu vou fazer, ó? Obstáculo. Eu ia colocar duas letras, mas eu vou deixar só o O, tá? Senão vai ficar OB de obstáculo, né? Vai ficar ruim. Vou deixar só igual a new. Ih, caramba. Então, ó, instanciei um obstáculo, vou pegar e vou colocar os valores desse obstáculo, tá certo? Quais são os valores dele? Eu não vou pegar a chave primária, né, o código dele, porque nesse momento eu tô com a intenção de criar um obstáculo, então ainda não tem chave primária. Então eu vou colocar o obstáculo.nome recebe txt nome ponto text, né? Eu estou pegando a propriedade text da caixa txt nome. Aí, ó, o número de tiros eu já tenho que fazer um integer. Aliás, é um int. Ei, caramba, de beleza lá, criei o meu objeto, setei os valores dele, e aí agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar o método inserir, que está lá na minha classe de DAO. Então, ó, o controle do obstáculo, instanciei ele, e vou chamar o inserir. E vou passar o obstáculo que eu quero inserir. Liga o meu aí. Pode ligar o meu. Então, ó, o meu obstáculo a gente tinha colocado esses aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, vou dar um play ali. E agora, vamos colocar aqui, ó, um obstáculo teste, um caminho teste, com o número de tiros 20. Ó, eu tô mostrando aqui que tem só 10 obstáculos, tá vendo? Então agora, ó, vou mandar cadastrar, vamos ver se vai rodar.
Bom, como a gente não colocou nenhum retorno visual, né? Vou executar aqui de novo e olha lá, o teste está lá. Tá beleza? Então, tá funcionando. Vamos melhorar o nosso código. Esse trecho de código aqui, olha, esse trecho de código aqui, ele vai ser necessário na hora que eu for alterar e na hora que eu for excluir também. Então, o que eu vou fazer com ele? Ao invés de eu fazer esse cara todinho novamente, eu vou clicar aqui, vou deixar ele selecionado, tá vendo? Esse trecho aqui, vou deixar selecionado, vou clicar com o botão direito e vou fazer, deixa eu procurar aqui, porque sabe como é, né? Olha só. Tá vendo? É porque eles mudaram o nome. Olha o que eu estou fazendo. Ó. Selecionei essa parte que vai ser sempre modificada. Eu vou precisar dela. Botão direito nela. E estou escolhendo a opção Quick Actions and Refactorings. Tá? E aí, olha o que ele me deu como opção. Ó, Extract Method. O que ele está sugerindo para mim? Que eu crie aqui, ó, um novo método que me devolva um obstáculo. Tá vendo? Então, ó, ao invés de eu estar com esse cara no cadastrar, ele está sugerindo eu extrair esse trecho aqui do cadastrar e gerar um método aqui que é um outro método que me devolva um obstáculo. Tá certo? Então, ó, agora olha o que ficou, ó. Ficou para eu alterar esse método aqui, ó. Vou chamar ele de cria obstáculo. E caramba, olha que besteira. Então, ó, beleza. Mandei aplicar. Olha o que está fazendo, ó. O meu cadastrar ficou mais curtinho, tá vendo? Então eu fiz um refactoring, eu dei uma melhorada no meu código. Então, ó, o meu obstáculo agora, ele, ao invés de eu instanciar ele aqui e gerar todo esse trecho de código aqui, tanto para alterar quanto para excluir, o que eu fiz? Eu só chamo o método cria obstáculo e ele já me devolve um obstáculo. Tá certo? Bom, beleza, o meu inserir ficou mais curto. E esse cara eu vou aproveitar para quando eu for fazer o alterar. Então vamos lá, vamos fazer o alterar. Ó, duplo clique lá. O meu método alterar, eu já vou criar aqui, ó, um obstáculo O igual a cria obstáculo. Beleza? Então eu já tenho meu obstáculo ali para alterar. Agora, o que me falta? Esse obstáculo aqui, esse cria obstáculo, ele não conta com o código, tá certo? Então eu vou dar uma alterada nesse cria obstáculo para eu não precisar ter ajuste de código em lugar nenhum. Então eu vou verificar nele aqui, ó. Se o txt código ponto text ponto peraí, se eu estou verificando, ó, se o meu txt obstáculo, eu estou verificando se ele não é nulo ou vazio. Ó, se ele não é nulo ou vazio, se o meu txt código, né? Se o meu txt código ele não é nulo ou vazio, significa que tem um valor lá nele. Se tem um valor lá nele, esse valor é chave primária. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá, ó,
o código dele recebe beleza? Então, olha lá. Se ele não for nulo ou vazio, eu jogo o código para dentro do objeto obstáculo que eu estou criando. Então, agora, esse obstáculo ele serve tanto para o inserir quanto para o alterar. Tranquilo? Então, o meu alterar ficou o seguinte, uma linha para eu criar o obstáculo, outra linha para eu instanciar o controlador. E agora eu mando alterar. Passando o obstáculo. Eu já poderia, inclusive, fazer assim, ó. Olha a situação que eu poderia fazer. Vou apagar isso aqui para a gente melhorar ainda mais. Meio que o objetivo é deixar o código mais limpo. Pronto. Ok? Da mesma forma que o meu inserir, ele poderia ser isso aqui, ó. Tranquilo? Só duas linhas. Duas linhas para alterar, para cadastrar, duas linhas para excluir. Para alterar, aliás. Ficou mais fácil, né? Mais fácil de entender. Pronto. E aí, o excluir. Só lembrando, né? Deixa eu abrir lá a minha classe de controle. Só para lembrar como é que nós colocamos o excluir. O excluir também pede um obstáculo inteiro. Então, beleza. Então, fechou. Ficou facinho. O nosso excluir, ele vai ser exatamente esse cara aqui, ó. Pronto. Fácil, né? O código fica bem curtinho. Eu vou trabalhar aqui para eu conseguir visualizar esses dados na tela. Eu vou trabalhar com, deixa eu ver, data. Eu vou trabalhar com uma grid view. Tá vendo? Ó, dentro de data, eu vou abrir uma grid view, só para visualizar esses valores na tela. Então eu peguei a grid view e arrastei para cá. Ela aparece assim. Então, ao aparecer, eu posso clicar aqui em Auto Format e eu escolho aqui, ó, facilmente um formato para ela, tá? Bom, mando aplicar, ok, então ela já está formatada. Se eu olhar ela aqui, eu posso editar esses valores aqui na mão, tá vendo? Porque ela já veio auto-formatada. Não tem nenhuma cor que me agrade. Tá bom, eu venho aqui no código fonte dela e vejo os parâmetros que existem e eu mesmo posso escolher as cores para ela. Tá bom? Tranquilo? Vou pegar e vou dar um nome para ela. Então, olha lá. Grid View Obstáculos. Tranquilo.
até o momento? Bom, o que eu vou fazer com essa grid view agora? Eu preciso popular essa grid view. Tá certo? Preciso pegar os dados de lá da tela e colocar nela. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, eu quero que ao abrir essa tela, os dados da minha tabela preencham aqui a grid view. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar, vou dar um F7 aqui, ó. Eu vou entrar na minha partial class e vou criar aqui um método para eu atualizar essa grid view. Por que eu quero atualizar a grid view? Porque quando eu mandar excluir um dado, quando eu mandar alterar um dado, quando eu mandar adicionar um dado de obstáculo, eu quero que ao fazer ele já atualize a grid view. Então eu não posso deixar aqui, porque senão eu depois fico sem ter como chamar. Então eu vou criar um método chamado atualiza grid. Tá vendo que ele está dando erro porque esse método não existe. Então, ó, eu clico aqui na luz, na lâmpada, né? E ele vai aparecer para mim, ó. O que eu faço para resolver o problema? Aí ele manda aqui, ó, cria o método atualiza grid. Então é o que eu vou fazer, ó. Criei o método. Eu posso selecionar ali e dar um F12 para eu navegar até o método. Tá vendo? Então qualquer método que eu crie, que eu tenha, se eu posicionar na chamada dele, der um F12, eu pulo para ele. E aqui ele está lançando um erro, ó. Throw new not implemented exception. Então, ó, eu estou lançando um erro de método ainda não implementado. Então eu vou apagar esse cara, que esse cara para mim não interessa. Tranquilo? Aqui dentro, veja bem, eu preciso trazer os dados da tabela de obstáculo para essa grid. Então, eu só consigo trazer esses dados se eu instanciar o meu controle de obstáculo. Então tá lá. Instanciei. O que eu vou fazer? Eu preciso configurar um parâmetro na grid view para que eu pegue esses dados e jogue nesse parâmetro. Qual é o parâmetro? É o data source. Então, ó, grid view obstáculos.data source. Ou seja, origem de dados. Qual é a origem de dados dessa tabela? A origem de dados dessa tabela é o meu controle de obstáculo ponto listar. Lembra o nosso método listar que traz todos os obstáculos? Tá certo? Então, a minha origem de dados é o retorno do método listar. E aí, o que acontece? Veja bem, muitas vezes a gente manipula a grid view e ela já recebeu os dados, só que os dados não aparecem na tela. Por que os dados não aparecem na tela? Porque quando um objeto de tela ele é modificado e a página já está sendo mostrada para o usuário, por padrão, o usuário não vê. Ele precisa de uma atualização naquele objeto, ele precisa dar um reload só naquele objeto, que é o que faz o Ajax. Né? Você usa Ajax por quê? Para a tua página ficar interativa. Você não precisa dar uma atualização, um refresh na página inteira. Você vai só naquele objeto, dá um refresh nele, ele atualiza. Certo? Então é a mesma ideia aqui. Como é que a gente faz isso? Eu vou pegar o nome da tabela ponto databind. Então esse cara atualiza a grid para mim. Tá? Então lembra,
a gente está chamando esse método após dentro do page load. Então a página já carregou. Se ela já carregou, eu preciso dar um data bind na grid para que ela atualize. Tá? A partir daí, ó, se eu der um play, olha lá, tá lá. Beleza? Bem, notem o seguinte, o título dessas colunas, ele aparece para mim com o mesmo nome que está escrito na tabela lá do banco de dados. Por quê? Porque cada coluna, quando eu faço o select, eu estou fazendo select naquela coluna e aquela coluna volta o nome para mim da mesma forma. Esse nome não está formatado. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia mudar o select, né? Dar um apelido para cada nome de coluna e aí eu recebo aqui esse apelido de nome de coluna, dá uma melhoradinha. Mas não é essa a solução, né? A solução é a gente fazer o seguinte. Eu estou aqui na grid, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, tá vendo o Edit Columns? Eu venho nele, muita calma nessa hora, e aí aqui no Edit Columns, tá vendo que tá marcado aqui, ó, Auto Generate Fields? Por causa desse cara que tá marcado, que todo o meu select, todos os campos que estão no select viram colunas nessa tabela. Tá joia? Então, nesse caso, eu também não consigo, por exemplo, esconder um campo. Vamos dizer que eu não queira mostrar o campo código. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que mostrar todos os campos que estão no select. Tranquilo? Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é desabilitar o Auto Generate Fields. Por quê? Porque aí ele só vai mostrar os campos que eu quiser mostrar na tabela. E aí, para cada campo, esse campo é um bound field, tá? Então, ou pode ser qualquer um desses campos, né? Checkbox, hyperlink, image field, o que eu quiser. Mas, por padrão, vou colocar aqui um bound field. Então, ó, eu adiciono um bound field e ele tem todas essas propriedades aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? O header text é a propriedade que dita o nome do cabeçalho da coluna. Então, ó, eu posso colocar lá, ó, nome, 2 pontos. Tá vendo? E aí, eu tenho que procurar o campo data field. Esse data field é o nome que aparece lá no banco de dados. Então, ó, nome. Aí vou adicionar um outro. Deixa eu olhar aqui. Ó, caminho e N tiros. Então, ó. O caminho vai estar como caminho mesmo. Beleza, fiz os 3 que eu quero que apareça. Olha lá, ele deixou lá nome, caminho, número de tiros. Tá vendo que propositalmente eu não deixei o código, tá? Vamos ver se tudo der certo.
Nem tudo deu certo. Deixa eu ver. Aqui, ó, N tiros está com algum problema. Aqui, ó, não foi encontrado o campo N tiros. Será que eu digitei o nome do campo errado? Ó, só pra gente encerrar, eu vou tirar o N tiros aqui, vou ver se o problema é nele. Realmente está com algum problema nele, tá? Mas eu vou tentar resolver esse problema e a gente conserta. Vamos lá. O que eu vou fazer então? Eu vou parar a aula por aqui. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade no desenvolvimento dessa tabela aí, tá? Dessa grid. Por quê? Porque eu quero que, através dessa grid, a gente consiga trazer os dados todos para o formulário para poder fazer alteração ou exclusão nesses dados, tá? Então, ao clicar na grid aqui, eu quero que o dado vá lá para cima e a gente possa trabalhar com essa informação, tá bom? Então, assim, vai ter bastante coisa para programar ainda só nessa grid, tá? Gente, dúvida nisso aí que a gente fez hoje? Nessa parte? Só porque isso não funcionou, né? Oi? Todo mundo passa dúvida. Do tiro, né? Engraçado, cara. Porque, olha só, eu não fiz nada diferente lá. Vou colocar aqui só tiro. Olha lá, data field, N, underline, tiros. Deixa eu só ver o negócio. Não, o tiro tá vindo lá. Ele poderia não estar vindo, tá vendo? Manda colocar o mesmo nome. Oi? Colocar o quê? No nome específico e o nome do campo. Botar um aí, vai que, sei lá, ele não tá assim. Não entendi. Aonde você falou? O nome da coluna, o nome do campo. Tenta botar aí. No nome da coluna? Lá no. Vai que, né? Ih, caramba, fui no lugar errado. Aqui? Assim? Se funcionar, vai ser sacanagem. Não, funcionou não. Eu acho que eu... Bom, vou fazer um negócio aqui, meio gambiarrada, para a gente tentar descobrir. Olha lá, ó. Deixei o auto-generate, vou apagar esse tiro aqui e vou dar um OK. Aí, ele vai ter que rodar. Ih, caramba, apaguei a página. Vou dar um play aqui. Ele vai ter que rodar. Eu quero ver se ele me mostra o... Quero ver se ele me mostra o nome do campo. Porque ele gerou, tá vendo? Agora, ó, o N tiros está aqui. Então... Vai ver, ele come o underline, sei lá. Caramba. Oi? Vai em N tiros. Não, ele come o underline, velho. Olha que sacanagem, que filho da mãe. Tá vendo? Caralho. Então,
Então, vamos tentar lá. Provavelmente era esse o problema. Tipo assim, é bom a gente ir dando esses erros que a gente vai descobrindo por que que o que que tá acontecendo. Tá vendo? Ele comeu o underline. Beleza? Então, olha lá, conseguimos fazer, ele comeu o underline. Mas assim, é bom acontecer esse tipo de erro, porque aí acontece e vocês viram mais ou menos como é que eu fui descobrindo, né? Falei, pô, eu tive a ideia de deixar ele gerar e ver ver no código-fonte como é que estava saindo, né? E aí conseguimos resolver.